Sejam bem-vindos ao canal Brítiola, Comunidade Monoteísta. Um canal aberto para todas as pessoas com um livre pensar religioso, filosófico. Hoje nós conversaremos sobre um tema, penso, atual e muito interessante, que nos fixa a atenção e que nos desperta o imaginário coletivo. Trata-se de um tema atual e iminente: a guerra dos egos. Todos os dias nós assistimos nos meios de comunicação e principalmente na televisão acontecidos em todo o mundo que envolve manifestações políticas, que envolve problemas com o meio ambiente, que detectamos as dificuldades em se manter um processo político em todo o mundo, e nós descobrimos que, a parte disso, nós temos a resposta do próprio planeta, da própria Terra, através de suas manifestações naturais, como a questão da dificuldade ou da modificação do clima no planeta. Nós estamos, portanto, diante de uma probabilidade de uma transição planetária. O que acontecerá, somente o tempo dirá. Bem, mas fazendo referência ao ser humano e à sua convivência neste planeta, nós descobrimos algumas coisas que estão trazendo dificuldades para a convivência humana e para a vida sobre a Terra. Estamos falando, portanto, de uma guerra de egos. De uma guerra de egos que anteriormente era muito esparsa. Um conflito aqui, um conflito acolá. E geralmente esses conflitos eram dirimidos através da diplomacia. No entanto, nós temos observado que as nações estão hoje com um pavio mais curto e, naturalmente, que exerce o seu ego com muita firmeza e extrapolam até, quando nós observamos, a dimensão de um conflito de um sobre o outro. Nós estamos vivendo uma guerra na Ucrânia. Todos nós sabemos. E nós podemos detectar como este conflito entre a Ucrânia e a Rússia trouxe dificuldades não apenas para esses países que estão envolvidos neste conflito, mas as dificuldades, elas são extensivas a toda a população mundial, que passa por uma experiência tanto de dificuldade de administração de energia para os países sobreviverem diante de circunstâncias que são características, principalmente dos países europeus, o frio e, acima de tudo, a escassez de alimentos. E a gente descobre que aquele conflito que estava apenas numa região X, alguns chamam de Balcãs, mas ela tem uma extensão hoje generalizada, atinge todos os continentes: a Ásia, a África, a América, enfim, todos os continentes são atingidos por esta guerra na Ucrânia. Não vamos aqui, dentro de um comentário filosófico religioso, fazer qualquer configuração ou exercer qualquer papel de culpabilidade às nações. No entanto, o conflito entre essas duas nações tem trazido dificuldades para todos os povos, notadamente
para o povo europeu. O segundo conflito armado que nós podemos observar, que está evidentemente voltando à tona, é o confronto árabe-israelita na faixa de Gaza. Esse confronto tem uma origem naturalmente histórica. Uma visão histórica do passado nos traz a resposta do porquê desses acontecimentos. No entanto, não nos cabe fazer aqui qualquer análise que coloque uma sobreposição de um culpado ou de um inocente. Nós estamos nos ligando aos efeitos que justamente ocorrem dentro do continente, notadamente asiático. Confrontos, morte, sangue, poderio militar, violência de milícias, enfim, uma situação de extrema delicadeza que traz desequilíbrio não apenas a essas duas nações que estão envolvidas, mas também a todo o planeta. O terceiro fenômeno que está acontecendo atualmente e recrudesceu de uma maneira repentina é a probabilidade de uma invasão de Taiwan pela China. Uma república notadamente, entre aspas, independente, mas pertencente à China continental, e que passa por uma experiência desde a sua colonização, que naturalmente teve também um braço americano, e esta parte da ilha, eles passaram por um processo de experimentação de uma democracia. E em razão disso, eles passam por dificuldades de assimilação com o governo de Pequim. No entanto, fazem parte da China continental. Isso nos traz também dificuldades. Por que dificuldades? Porque toda a questão do livre comércio, toda a questão do câmbio flutuante que existe entre os povos e entre as nações, afeta sobremaneira todas as pessoas, principalmente diante de uma pandemia que ainda não acabou e já tem outra começando, que é a referente àquela dos macacos. Uma pandemia que está trazendo dificuldades, principalmente aos países da Europa. Por que tudo isso está acontecendo? Por que a gente não vive em paz? Por que a gente não produz? Por que a gente não mata a fome da África? Por que a gente não estende a mão para a Europa, para a Ásia e para a paz que é tranquilizadora na América? Por que isso não acontece? Porque há uma desconexão entre o plano físico e o plano da espiritualidade. Enumerei 3 formas de situações que geram esse instante de dúvidas quanto ao amanhã. Primeiro, o conflito dos egos. As nações precisam descobrir que todos nós fazemos parte de uma comunidade chamada seres humanos e que nós vivemos em um único local chamado Terra. Se nós temos que passar por uma transição planetária, é preciso que a gente se prepare do ponto de vista não apenas material, mas também do ponto de vista da espiritualidade. O segundo aspecto é a sede de poder. Parece que nós não evoluímos desde o período da pedra lascada para o período da tecnologia de ponta que nós experimentamos. É aquele desejo de impor a força através do poderio bélico. Isso não faz parte do plano da criação.
Isso não faz parte da origem da vida. E por fim, o domínio territorial. É aquela visão imperialista de ter mais poder de terras. E assim como algumas vezes o ego individual gera violência com a tomada de terras de indígenas, de garimpeiros, enfim, as nações também exercem esse ego. E isso gera um desequilíbrio cósmico muito grande. E certamente a Terra responderá a tudo isso, à desobediência aos limites da sua existência. Bem, se vocês gostaram dessa abordagem, faça sempre contato com o canal Britolã, Comunidade Monoteísta. Que seja luz. Shalom Aleichem. Tchau.